Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Que bênção poder estar nessa noite com vocês aqui e podemos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? Mas antes de mais nada, feliz ano novo para todo mundo, né? Louvado seja Deus, porque já estamos num novo ano, né? A palavra do Senhor diz que é isso que tudo se fez novo, mas ainda estamos vendo as coisas ainda que para esse tudo que fez novo ainda tem mais um tempinho, né? Mas louvamos a Deus por essa oportunidade, por podermos estar juntos. Sabemos que grandes são as batalhas, as lutas, as dificuldades de cada um, mas o que nos conforta é que a palavra do Senhor nos garante que Jesus Cristo estaria conosco. Então Ele está conosco, Ele está para nos abençoar, está para nos dar vitória, e nós precisamos apenas crer, né? Louvado seja Deus. Houve algumas mudanças na nossa igreja, no nosso ministério, né? Louvado seja Deus. Tivemos mudança de liderança e nós temos um novo supervisor regional, que é o bispo Paulo Roberto, e ele nos deu no começo do ano, bem no comecinho do ano, né? Ele nos deu um tema para esse ano, e um tema sugestivo, porém dificultoso, porque em meio a tantas situações pessoais de cada um de nós, ainda tem as situações da igreja em si, né? Da igreja como um todo. Mas o tema é avivamento. Ele é bem sugestivo e é um tema maravilhoso, porém, como eu disse, né, implica ainda algumas dificuldades aí para cada um de nós e para a igreja em si, no modo geral. Mas eu creio que se Deus colocou isso no coração do nosso líder, é porque Deus ele vai mover alguma coisa nessa terra em prol da sua igreja, em prol do seu povo. E se Deus colocou isso no coração do nosso supervisor, é porque Deus está preparando para que esse avivamento, ele aconteça, ele se manifeste. De que forma e onde, de que jeito, com quem, não sabemos, mas apenas queremos ser um instrumento de Deus para isso, amém? Queremos ser um instrumento de Deus para que se manifeste dessa forma. E uma palavra que o Senhor nos deu no livro de Abacuque, no capítulo 3, é o que fala muito sobre isso. Está escrito assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Essa palavra, avivamento, ela tem um significado que tornar mais vivo. Não é retornar à vida, não, é algo vivo que precisa tornar mais vivo. Um exemplo que a gente usa muito é cores, né? Às vezes uma cor que a gente coloca em um determinado lugar, ou que a gente encontra em um determinado lugar, é meio que apagada, mas você fortalece essa cor, ela fica, aí a gente costuma dizer, está mais vivo, né? É um exemplo de avivamento para as nossas vidas, louvado seja Deus. Tornar mais forte, avivamento, tornar mais forte. Como eu disse no começo, uma palavra sugestiva, porém difícil. Nós estamos ainda, o mundo inteiro, não completamente, mas podemos dizer que o Brasil está começando a sair de uma forte pandemia, né? Tudo se tornou difícil. A vida se tornou mais difícil. A situação da igreja em si se tornou mais difícil. Pensamos que seria diferente, que as pessoas iriam buscar mais a Deus, mas não, elas se afastaram mais de Deus. Pessoas que antes de pandemia eram firmes na igreja, depois da pandemia você não encontra mais.
não aparece mais na igreja. Parece que a pandemia foi só um start para a pessoa não vir mais à igreja. E quando Abacuque ele fez essa oração, era um período em que Israel estava sonolento na presença de Deus. Era um período em que o povo de Deus estava meio que parado, meio que estacionando, meio que desmotivado, meio que sem esperança na presença de Deus. Então, quando Deus falou algo para Abacuque, foi quando ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele começa assim. No final do versículo ele diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Pastor, o que isso tem a ver com avivamento? Louvado seja Deus. Tudo a ver, irmão. Por que o Abacuque disse: ouvi a tua palavra e temi? Porque a palavra de Deus foi de correção. A palavra de Deus foi de disciplina. A palavra de Deus foi de chamar a atenção. A palavra de Deus foi de corrigir com dureza. E por isso que Abacuque, então naquele instante disse: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque se Deus ele viesse a corrigir, a chamar o povo com tremenda correção muito forte, não haveria quem resistisse, se a misericórdia dele não viesse ser exercida. Então o profeta naquela hora ele disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Porque ele temeu? Ele estava dizendo: porque eu sei que o Senhor é zeloso, que eu sei que o Senhor é um Deus cuidadoso, e que o Senhor for exercer a tua ira, não haverá quem resista. O Senhor não será misericordioso com aquele que estiver de qualquer maneira. O Senhor não será misericordioso com aquele que não tiver um compromisso contigo. O povo de Israel estava, meu irmão, naquele tempo, sem esperança. Mas não é porque Deus não estava agindo, não é porque Deus não estava operando, não. É porque o povo queria viver a sua própria vontade. O povo não queria andar segundo os rugimentos da palavra do Senhor. Eles não queriam andar segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade. Queriam servir a Deus de qualquer maneira. Então Deus falou: eu vou corrigir. Eu vou aplicar uma disciplina dura. E disciplina é algo que o povo tem medo, né? Todo mundo tem medo, né? Disciplina é algo que nos deixa meio que temeroso. Mas o Senhor, Ele usa de disciplina para com o povo dele. E vou dizer uma coisa para você: isso não é só naquele tempo, não. Porque tem gente que acha: mas isso é coisa do Velho Testamento. Mas isso é coisa do Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus que está hoje do Novo Testamento, e é o mesmo Deus que estará amanhã no trono para julgar todas as nações. Não é um Deus diferente. Não houve mudança. Deus agora ele é misericordioso. Ele sempre foi misericordioso, mas nunca deixou de aplicar a disciplina. Ele sempre foi misericordioso, mas ele sempre foi justo e reto. Porque Deus ele é justo. Ele não castiga sem que haja justiça. Ele não vai simplesmente castigar alguém por: hoje eu senti de castigar hoje o povo e eu vou aplicar um monte de coisa. Não, Deus não é assim. Ele é justo, Ele age na justiça. E a justiça de Deus, ela é misericordiosa, meu irmão. Ela é misericordiosa. Deus ele é soberano. Então quando ele aplica a sua justiça sobre nós, é para que o nome dele venha a ser glorificado nas nossas vidas. E isso é difícil das pessoas entenderem. Louvado seja Deus. Mas Deus ele não pode ser um Deus ruim, Deus terrível. Não, ele não é ruim. O próprio Cristo disse: bom é Deus. Deus é muito bom, porém ele é justo. Ele é justo. A gente já ouviu, tem um ditado da semeadura, né? Tem a palavra do Senhor, mas tem um ditado que a gente diz: quem planta melancia não vai colher abacaxi. Se você plantar melancia, você vai colher melancia.
Não adianta plantar melancia esperando, depois que essa colheita começar a dar frutos, eu vou comer abacaxi. Não. O que se planta é o que se colhe. Sabe por quê? Pela justiça do Deus vivo. Pela justiça do Deus que nós servimos. O que nós fizermos é aquilo que nós estaremos recebendo. O que fizermos de bom, receberemos uma colheita boa. O que fizermos de ruim, receberemos uma colheita ruim. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia, louvado seja Deus, Caim e Abel. Quando os dois ofereceram sacrifício a Deus, os dois iam oferecer sacrifício, um da sua colheita, porque Caim era agricultor, e o outro do seu rebanho, porque Abel ele era pastor de rebanho, de ovelha. Então Abel pegou da sua melhor ovelha, a melhor que tinha, sem mancha, sem defeito, sem problema algum, sem nenhuma doença, e ofereceu a Deus. E Caim pegou da sua colheita aquilo que era infrutífero, e também ofereceu a Deus. E o Senhor recebeu a de Abel e não recebeu a de Caim, porque aquilo que ele plantou não foi bom, a sua oferta não foi boa, a de Abel foi boa. Então é um exemplo clássico, meu irmão, daquilo que nós fizemos, nós vamos receber de Deus aquilo que for justo. Louvado seja Deus. E Abacuque, quando ele teve essa visão de Deus, em 3 trechos dessa palavra, ele, não nesse versículo, mas durante o livro de Abacuque, em 3 trechos ele fala de uma visão que ele teve, e uma visão terrível, de que Deus iria trazer um peso sobre o povo de Israel. Então ele fez essa oração: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e faz-a, e a notifica, e faz-a conhecida. Porque Israel começou muito bem, mas no meio dos anos houve esse desânimo, no meio dos anos houve essa falta de compromisso. E então Abacuque fazendo essa oração, ele nos traz algo profundo, louvado seja Deus. E nessa palavra que, quando ele diz Senhor aviva, ele fazendo esse pedido, eu pelos olhos da fé consigo enxergar Deus simplesmente olhando, recebendo a oração de Abacuque e estendendo as mãos para fazer. Mas para que o Senhor faça no meio do povo, é preciso haver uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Louvado seja Deus. Para que Deus venha fazer esse avivamento, venha derramar esse avivamento sobre o povo, é preciso que este povo ele se manifeste debaixo do querer e da vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor mais à frente, Abacuque é aquele mesmo profeta que vai dizer: ainda que a figueira não floresça. É o mesmo profeta, porque ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas ainda que eu não esteja vendo acontecer, eu continuo esperando e confiando no Senhor. Abacuque teve uma postura diferente. Ele começou a exercer esse tipo de postura, de crer, de esperar confiadamente no Senhor. Então ele estava transmitindo para o povo: olha, é preciso, eu estou falando com Deus, e é preciso que nós, seu povo, nós que nos chamamos como seu povo, tenhamos uma atitude diferente. E que atitude é essa? Uma fé inabalável de que o poder de Deus ele vai se manifestar. Não é que o poder de Deus talvez se manifeste, não. É a certeza dentro de nós de que haverá manifestação da glória do Deus Altíssimo. E sabe o que Deus disse? Mais à frente, sabe o que Deus disse para Abacuque? Eu ouvi
a tua oração. Deus ouviu, irmão, porque houve mudança de vida, houve uma mudança de atitude, louvado seja Deus. E quando a gente, como homens e mulheres de Deus, nós começamos a mudar a nossa postura diante do Senhor, não é que nós estávamos vivendo errado, não é que nós estávamos fazendo da maneira errada, não, é que talvez por conta da circunstância da vida, nós perdemos a esperança, ou em nosso coração já não havia mais aquela força que precisava para que a palavra do Senhor se manifestasse. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: a mudança de vida vai manifestar o poder de Deus, a mudança de atitude, o se colocar debaixo do querer e da vontade do Senhor, vai fazer com que a mão de Deus, ela venha abrir os caminhos, e ela venha operar milagres neste lugar. Isso é o que Deus está dizendo, é o se posicionar debaixo do querer e da vontade do Senhor. Nem sempre é fácil, meu irmão, nem sempre é fácil. Abacuque foi um profeta que durante um período viu aquilo que outros profetas tinham visto, mas para frente de Abacuque existiram outros profetas, que depois de um certo período aconteceu as mesmas coisas, louvado seja Deus. Nós temos aí uma vasta passagem da palavra do Senhor, com situações como essa. Não é privilégio do nosso tempo que nós estamos vivendo, não é privilégio de agora, nossa, o que nós estamos passando, não, muito pelo contrário. A Bíblia revela muitas coisas que já aconteceram, mas também nos dá o exemplo de como sair de todas essas situações. E um dos exemplos que Abacuque está nos dando aqui, louvado seja Deus, é que a mão de Deus está estendida poderosamente. Deus está ouvindo a oração com toda certeza, mas Ele está esperando um posicionamento nosso. Ele está esperando o se colocar debaixo da sua vontade, do seu querer. Mas pastor, o Senhor não quer que eu esteja vindo na sua casa, ouvindo a sua palavra, e não quer que eu participe de alguma coisa, ou que eu seja útil na casa do Senhor. Só isso não, o Senhor requer muito mais de nós. O Senhor requer muito mais das nossas vidas, que nós nos dediquemos por inteiro. Vamos dizer a verdade, a gente se dedica por muito pouco tempo. Muito pouco tempo que nós nos dedicamos a Deus. O querer e a vontade do Senhor não é somente que nós venhamos à igreja, à casa, ao templo. Não, isso é uma parte. O querer e a vontade do Senhor não é somente que nós ouvimos a sua palavra no templo. Isso é uma parte. O querer e a vontade do Senhor não é somente que nós tenhamos comunhão com os irmãos. Isso é só uma parte. Não é somente que nós participemos dentro do templo. Isso é só uma parte. Mas o querer e a vontade do Senhor é que nós estejamos indo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas pastor, eu já fiz tanto isso. E enquanto nós existimos, nós não podemos deixar de fazer, irmão. A gente já fez bastante. Outro dia eu estava até meditando nisso, louvado seja Deus. O quanto que nós já evangelizamos, o quanto que nós já saímos por ruas, já fomos em casa, já fomos em hospitais. Eu particularmente, eu nunca fui em presídio, irmão, evangelizar. Nunca fui, né? Já tenho vontade, mas nunca consegui. Mas o que nós já fizemos disso, a gente às vezes até pensa, puxa, mas já fiz tanto e não consegui nada. Às vezes nós não enxergamos aquilo que Deus ele faz na vida das outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu fiquei 2 anos, eu e minha esposa ficamos 2 anos dentro de uma empresa evangelizando. Mais de 2.000 jovens nós alcançamos nessa empresa, anunciando o Evangelho. Toda semana, toda terça-feira a gente ia para lá e ficava o dia inteiro lá. E não era somente fazer um culto dentro da empresa, fazia o culto, mas passava o dia também fazendo o acompanhamento, aconselhamento. Era tudo jovem, era empresa de call center. Então você imagina a rotatividade num lugar desse, né? E nós ficamos por 2 anos fazendo esse trabalho. Muitos desses jovens ainda a gente encontra alguns hoje. Semana passada encontramos uma moça, hoje ela está até casada, louvado seja Deus, né? Muitos desses jovens, alguns a gente encontra ainda hoje. Tem jovens desses daí que hoje já são pastores,
E nós louvamos a Deus porque encontramos numa situação jovem, mas quando se colocou dentro, debaixo das potentes mãos de Deus, do querer e da vontade do Senhor, o Senhor concluiu uma obra na vida deles, e nós louvamos ao Senhor por causa disso. Alguns não, irmão, a gente tem contato com muitos estão na presença do Senhor, muitos também não estão na presença do Senhor, louvado seja Deus, mas o que importa é que a semente foi lançada. Importa é você ser o canal, você ser como que eu posso dizer? Aquele que leva a semente, aquele que joga, aquele que lança a semente sobre a terra. O importante na obra do Senhor, e é isso que Deus ele nos chama para fazer, é levar a preciosa semente e lançar. Ah, pastor, mas já lancei para um monte de gente e ninguém quer saber. Não importa, o importante é lançar a semente e continuar lançando. Louvado seja Deus. É continuar anunciando o Evangelho, fazendo querer a vontade do Senhor, porque através disso, essa palavra ela se cumpre, porque o Senhor estará trazendo um avivamento, e muitas das vezes esse avivamento não acontece como as pessoas pensam, que avivamento é sair pulando, é estar cheio do poder, dando glória, falando língua. Não, o avivamento é ser cheio do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ser fortalecido. Quantos de nós passamos por essa situação e precisamos de um fortalecimento? Louvado seja Deus espiritual. Por conta de tudo isso que passamos, dessa pandemia e tudo mais. Quantos de nós passamos por coisas na vida e que nos deixa abatido? Precisamos de um fortalecimento. E avivamento significa tornar mais vivo, animado e forte. Mais vivo, animado e forte. Não tem nada a ver com pular por aí. Isso estou dizendo avivamento dos termos bíblicos. Louvado seja Deus. E aí, quando nos colocamos debaixo do querer e da vontade do Senhor, Ele começa a realizar isso nas nossas vidas, a manifestar esse poder sobrenatural sobre a nossa vida. E aí, quando Deus ele faz isso sobre a nossa vida, já algo diferente começa a acontecer dentro do templo. Porque você imagina pessoas, meia dúzia de pessoas que estão fortes, se encontram dentro do templo, estão cheias do poder de Deus, se encontram dentro do templo, avivadas. Imagine essas pessoas que estão cheias do poder de Deus, avivadas, fortalecidas, e começando a anunciar os feitos do Senhor. É porque o Senhor fez tal coisa na minha vida e eu estava meio que abatido, mas a mão de Deus me alcançou e realizou milagre. E o outro vai dizer na minha vida: olha, o que Deus fez foi tremendo, eu já não tinha mais esperança, mas a glória de Deus, ela começou a se manifestar dentro de mim, eu senti algo novo me fortalecendo dentro de mim. Então eu comecei a glorificar e exaltar o nome do Senhor, e dentro do tempo isso sendo anunciado, e pessoas se encontrando dessa forma, ouvindo o poder de Deus acontecendo naquele exato momento, em vidas que estão do lado delas. O que vai acontecer, meu irmão? O avivamento sobre a tua vida, ela vai começar a manifestar na vida daquele que está do teu lado também. Ela vai começar a se manifestar, o avivamento vai começar a passar para outras pessoas, porque elas vão ver: puxa, Deus está operando, Deus está agindo neste lugar, Deus está manifestando a glória dele neste lugar, e se ele começar a fazer neste lugar na vida das pessoas, ele pode fazer na minha também, ele pode começar a realizar na minha também, e essa pessoa vai fazer da mesma forma, se colocar debaixo do querer e da vontade do Senhor. Você está vendo como que acontece, meu irmão, o avivamento? Louvado seja Deus. O poder de Deus, ele se manifesta, precisa simplesmente começar. Foi quando Abacuque falou: Senhor, ouvi a tua palavra, temi, fiquei assustado, mas eu vou começar a fazer conforme o Senhor está determinando, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto minta, ainda que as coisas não estejam como deveria estar, Senhor, o meu coração vai continuar confiando e esperando no teu poder, sem que nada dessa terra que venha me tirar da tua presença e nem trazer mais desânimo sobre a minha vida. Louvado seja Deus.
E aí a gente entende porque que esse homem, Abacuque, foi um dos profetas que a Bíblia dá uma ênfase para ele, porque ele olhou todo o contexto, toda a situação do momento em Israel, mas ele foi na situação, ele foi na direção contrária. Ele não esmoreceu a fé, conhecendo o poder do Deus que ele servia. Se a gente for contar aqui, irmão, experiências com Deus, todos terão. Todos passaram alguma coisa, tem alguma experiência com Deus aqui. O problema é que muitas das vezes nós damos ênfase àquilo que nos desanima, ao problema, às dificuldades, às circunstâncias. O problema é que nós damos ênfase às coisas que querem muitas das vezes nos desmotivar a continuar na caminhada. E colocamos isso como se fosse coisa que não tem mais solução, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Não há como transpor essa barreira, louvado seja Deus. Mas eu encontro um salmista dizendo assim: eu olho para os montes, e os montes são maiores, são altos, são grandes. Eu não posso passar os montes. Eu olho para os montes e vejo de onde me virá o socorro, porque são grandes os montes, são muitos montes. Eu não vou conseguir transpor os montes, é uma barreira intransponível. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o salmista completa dizendo: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os montes podem ser grandes, os montes podem ser altos, é uma barreira intransponível para mim, mas a palavra do Senhor está dizendo que para o meu Deus nada será impossível. O meu socorro está nele, e ele é poderoso para fazer qualquer coisa, louvado seja Deus. Então o monte, meu irmão, ele representa simplesmente uma barreira para mim, para você, mas para o nosso Deus não. O nosso Deus, os montes representa um ato de fé meu e teu, porque quando nós olhamos para os montes e temos a certeza de que eu não consigo, mas o meu Deus pode, e ele vai transpor as barreiras, ele vai transpor os montes para poder eu alcançar a vitória. E aí sabe o que Deus faz? Se o meu servo está dizendo, então vai ser dessa forma. Se ele está crendo assim, então eu vou fazer desse jeito. Você lembra de Elias? Sobre a minha palavra durante 3 anos e meio não vai cair uma gota de água dos céus. O que aconteceu? Deus fechou os céus e não choveu, meu irmão. Mas Elias não passou sede, Elias não passou fome, porque o Senhor sustentou Elias durante todo o período, porque ele estava crendo no poder sobrenatural de Deus. O homem, a mulher de Deus, aleluia, que crê nesse poder, meu irmão, ele não passa por essa situação de sufoco, de problema, de angústia, porque o Deus que nós servimos garante toda a vitória. Está vendo como o avivamento ele é? Louvado seja Deus. É uma questão de fé e de esperança e de confiança no Deus que nós servimos. Talvez muitas circunstâncias tenham tentado te paralisar, tentado te atrapalhar, tentado fazer com que a tua fé diminua, que você seja abatido, que você chegue até mesmo a desistir. Mas o Senhor está dizendo algo diferente hoje para você. Ele está dizendo hoje para você através da sua palavra. Louvado seja Deus. Muda a postura. Se posicione, se coloque debaixo do querer e da vontade do Deus que você serve. Tenha uma atitude diferente, que a manifestação do poder de Deus ela vai acontecer sobre a tua vida. A manifestação da glória de Deus ela vai se realizar sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Tenha uma postura diferente.
Abacuque viu, temeu, aliás, ouviu, temeu, teve uma visão do que estaria acontecendo e falou com Deus: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Está difícil, Senhor, mas dá ânimo. Está difícil, Senhor, mas nos ajuda a passar por essa crise. Está difícil, mas nos ajuda. Se o Senhor for conosco, nós seremos vencedores. Porque se ainda não acontecer nada, Senhor, a nossa fé não será abalada. Nós continuaremos crendo e confiando nas tuas mãos e no teu poder. Então Deus responde: eu ouvi a tua oração. A oração, para ser ouvida, é preciso ter esse passo, essa mudança que teve Abacuque. Ah, pastor, então quer dizer que Deus não está ouvindo minha oração? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, você quer viver o sobrenatural? Então tem atitude sobrenatural. Tem um posicionamento sobrenatural. Tem uma forma de vida sobrenatural. Porque o que Abacuque está dizendo aqui, louvado seja Deus, e o que eu estou transmitindo aqui também, é algo vindo do sobrenatural de Deus para as nossas vidas. E Ele pode fazer. Deus não tem preocupação com a idade, Deus não tem preocupação com posições terrestres, Deus não tem preocupação com se é homem ou se é mulher. Não, Ele só tem uma coisa: se posiciona que eu faço o resto. Se coloca debaixo do meu querer que eu cuido de todas as coisas. Se coloca debaixo da onde eu quero, na minha vontade, que as demais coisas eu vou estar realizando. Não se preocupe. Deus, Ele não está perguntando idade, a posicionamento aqui na terra, o que você é, o que você não é, não. Ele só está dizendo aqui para mim, para você, para nós todos aqui nessa noite: se coloca debaixo do meu querer e pode deixar que eu cuido de tudo. E o cuidar de tudo de Deus é de tudo mesmo, meu irmão. Não tem nada que Ele vai passar desapercebido. Puxa, Deus não viu isso aqui. Não, Ele vai ver tudo. O Deus que nós servimos é um Deus especialista e detalhista em todas as coisas. Não tem detalhe da minha vida nem da tua que Ele vai deixar passar sem Ele realizar milagre. Está entendendo isso? Não tem nada que Ele vai deixar passar sem realizar milagre. E para que esse milagre aconteça, meu irmão, é preciso a gente se posicionar. É preciso a gente tomar uma atitude como o Abacuque tomou. Se posicionou. E aí foi adiante. E Deus realizou grandes coisas. Louvado seja Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você puder ficar de pé. A palavra do Senhor, nessa noite, nos traz uma reflexão sobre postura. Nos traz uma reflexão sobre postura, né? Posicionamento. Louvado seja Deus. E muitas das vezes o nosso posicionamento não tem sido de acordo com aquilo que Deus Ele quer realizar na nossa vida. Tem um negócio que muita gente diz, e realmente é verdade, é a tal da zona do conforto. Isso é uma destruição na vida de todo mundo. Todo mundo passa por isso, não é? Você já viu? Não vai fazer isso, né, irmão? Só uma coisa, só vou falar só para contextualizar, mas não façam isso em casa, crianças. Você pega um sapo, põe dentro de uma panela com água e põe a panela no fogo, conforme a água vai aquecendo, o organismo do sapo ele vai se acomodando, ele vai se adaptando, e ele vai ficando, vai aquecendo, ele vai se adaptando, vai ficando, daqui a pouco ele morre cozido porque ele não ficou na zona de conforto. E muitas das vezes nós perdemos a bênção por causa da tal zona de conforto. E eu quero te desafiar a sair da zona de conforto quando ela te chamar para lá. Porque ela chama.
zona de conforto chama a gente, né? Então eu quero te desafiar. Está disposto a ser desafiado e a cumprir o desafio? Está disposto a viver o sobrenatural de Deus? Sair da zona de conforto? Se você estiver disposto, hoje é o dia que Deus vai começar a fazer algo grande sobre a tua vida. Isso eu creio. Isso eu creio. Se você estiver disposto a sair, a deixar a zona de conforto, louvado seja Deus, eu creio que Deus ele estará realizando algo grande. Eu não sei qual é a sua zona de conforto, meu irmão. Eu não sei qual é aquilo que muitas das vezes te faz perder tempo. Você sabe. E eu vou fazer uma oração concordando com você. Só que você vai falar para Deus qual é essa zona de conforto aí que está te atrapalhando. Muitas das vezes. Isso é o início de uma mudança de postura. Isso é o início. Porque nós estamos orando. A segunda parte é fazer. Esse é o momento da oração. Você vai apresentar, Senhor, é isso aqui, ó. Esse negócio aqui é que me tira do... Eu não consigo me livrar disso, Senhor. Dá um jeito aí, me ajuda aí. Porque é isso aqui que não está me deixando seguir mais adiante. Porque isso aqui é tão bom para mim. Né? Fala com Ele. Eu vou concordar com a tua oração. Porque a Bíblia diz que quando dois concordam acerca de qualquer coisa aqui na terra, o Senhor concorda no céu. E se Ele concordar com a tua oração e comigo, lá no céu Ele vai realizar. Só que é você que vai precisar falar. Eu não sei qual que é. Amém? Louvado seja Deus. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, junto com a tua igreja, Pai querido, Senhor dos exércitos, tu bem sabes e tu conheces, Senhor, a cada um de nós hoje aqui. Tu tens, ó Deus querido, aleluia, em tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Deus eterno, ao teu olhar, Senhor, nada foge, nada escapa, Senhor, aleluia. Aos teus ouvidos nenhuma palavra se perde, Senhor, porque tu ouves, Senhor, aleluia, tudo aquilo que temos falado, Senhor. Aos teus olhos nenhum gesto nosso, Senhor, nenhuma atitude nossa, Senhor, aleluia, é desapercebida, Pai querido. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos vê, Senhor, aleluia, em todos os lugares, de todas as formas, porque tudo, Senhor, está visível a ti. Santo de Israel, aleluia, eu quero concordar, Senhor, com a oração do meu irmão, com a oração da minha irmã nessa noite, Senhor, aqui neste lugar. Eu quero concordar, Senhor, aleluia, com aquilo que eles estão colocando diante de ti, Senhor, que tem, ó Deus querido, muitas das vezes levado eles, Senhor, para a zona do conforto, para o lugar aonde, Senhor, aleluia, tem segurado, tem prendido eles, ó Deus, sem deixá-los, Senhor, viver o sobrenatural. Pai eterno, aleluia, ó Senhor dos exércitos, essa noite, meu Deus, eu creio que o Senhor está os chamando, Senhor, para algo novo, Senhor, para algo, Senhor, aleluia, poderoso, Pai, para experimentar, Senhor, o teu sobrenatural mais uma vez, Senhor, aleluia. Por isso, Senhor, eu concordo com esta oração que está sendo feita, Senhor. Eu estou em concordância para que o Senhor esteja nos céus, ó Pai querido, ouvindo e realizando, Senhor, na vida de cada um de nós aqui, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Pai santo e poderoso, aleluia, seja lá o que for, Senhor, tira da vida, Senhor, dos teus filhos, tira, Senhor, de fronte os teus filhos, ó Deus querido, é a situação, ó Pai querido, aquilo que tem os paralisados, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus de maravilha, aleluia. Que o Senhor troque, Senhor, isso, ó Deus querido, em bênção na vida deles, ó Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, mas que a tua mão venha operar, Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus de maravilha, aleluia. Que o teu poder seja realizado de tal forma, Senhor, que a vida de cada um deles, ó Deus querido, seja transformada, Senhor, ao ponto, ó Deus querido, aleluia, de ser perceptível aqueles que nem te conhecem ainda, e venham passar a conhecer o Senhor através deles. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus eterno, aleluia,
que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar, conforme está escrito na tua palavra, Senhor, e que assim, ó Deus querido, aleluia, como está, Senhor, na tua palavra, seja na vida de cada um dos teus filhos. Eu creio, Senhor, que o Senhor ouviu esta oração, Pai. Eu creio que o Senhor ouviu o coração de cada um nessa noite aqui neste lugar, e assim também eu creio, Senhor, que o teu poder há de se manifestar, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, em o nome santo do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Sou Igreja de Deus.